E aí galera, tudo em paz com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Metal Musicast, agora para falar sobre Balls to the Wall, o grande disco da banda Accept. Vamos trocar ideias sobre vários detalhes dele, então pode colar, faça a sua inscrição, já deixe seu comentário, qual você acha que é o melhor disco, o seu favorito dos alemães do Accept. O meu tá aqui, ó, Balls to the Wall, vamos trocar ideias sobre ele. Vamos falar sobre a capa, sobre o título, sobre algumas das faixas, sobre as circunstâncias da época da composição e do lançamento. Muito interessante. Meu objetivo é fazer com que você, no final desse vídeo, vá ouvir de novo o grande disco do Accept e tenha até mais interesse nele, beleza? Vamos falar então primeiro sobre algo que eu quero que vocês tenham bastante noção, que é o contexto histórico do lançamento desse disco. Quando ele foi lançado, lá em 1983, dezembro de 1983, as bandas de heavy metal ainda tinham pretensão de atingir os mais altos graus do mainstream. Os caras queriam tocar heavy metal e vender mais que Madonna, vender mais que Michael Jackson na época. Isso era até possível, não era um sonho maluco, não. A gente tinha lá bandas como o AC/DC, bandas de hard rock, que chegavam em altas vendas na época. E o Accept vai lá compor o seu disco pensando em arrebentar no mercado. Os caras tinham feito o Restless and Wild, que é um dos que eu mais curto também, acho que é o meu segundo nessa lista, mas eles tinham obtido o respeito da galera metal, mas não tinham vendido tanto quanto queriam. Então eles foram buscar novos caminhos para alcançar esse topo das vendas. E o resultado está aqui. Já começa com a primeira faixa, eu vou fazer alguns comentários aqui que resumem toda a proposta do disco inteiro. A Balls to the Wall começa diferente do que começou a Fast as a Shark no disco anterior. Lá os caras fizeram quase que um thrash metal. Um pré-thrash metal, né? Música rápida, dois bumbos, muita nota de bateria. Aqui os caras simplificaram. O disco, como um todo, tem uma abordagem muito semelhante ao que o Judas Priest usou no British Steel. Simplificar. O que alguns anos depois o Metallica faria também, só para citar como exemplo, no Black Album. Simplificar. Então a gente tem aqui a faixa Balls to the Wall, que é a primeira. Já abre o disco. Se tornou um grande hit dos caras. É o disco mais vendido do Accept e é um disco mais comercial. Não deixa de ser heavy metal, mas a gente já vai comentar aqui quais são os detalhes que tornam o álbum mais comercial. A Balls to the Wall já dá uma deixa para isso. A gente percebe ali que, por exemplo, não tem virada de bateria. O Stefan Kaufmann, que é um batera que tinha como princípio mais é mais mesmo, ele não queria economizar nas notas que ele colocava nas músicas. Ele vem aqui com aquela sonoridade típica de um batera do AC/DC. O baixo do Peter Baltz vai na mesma onda. Então os caras têm a seção rítmica marcando o tempo, o reloginho da música, só isso. Não tem aquele monte de virada, aquele monte de nota que tinha lá no Restless and Wild. Já é o começo dessa estratégia do Accept. A gente percebe também que as guitarras trazem também essa simplicidade. O Wolf Hoffmann falou que ele não queria que as guitarras ficassem se debatendo, trazendo muitas informações. Então são duas guitarras, mas elas tocam em uníssono, elas vão tocando a mesma coisa. Isso confere um peso muito interessante para a música, mas traz essa simplicidade. Eu acho que o efeito é muito bom. E na Balls to the Wall tem esse lance dos caras tentarem simplificar, trazerem mais melodia no vocal. Por incrível que pareça, o vocal do Udo Dirk Schneider é esse vocal rasgado, estranho também, diferente, né? Na pegada de um AC/DC, com tanto de Judas Priest. Os caras já falaram que o Accept ele vem de Judas Priest, AC/DC e Deep Purple. São os três pilares e os próprios caras já falaram, os pilares do som do Accept. E isso fica bem claro aqui, logo na Balls to the Wall. No meio da música, ela dá uma quebra de ritmo e vem aquela narração, né, uma declamação do Udo Dirk Schneider. Ele disse que estava bêbado, gravou isso à noite, quando a maioria dos caras tinham ido embora. No dia seguinte de manhã ele falou, os caras vão ouvir, se gostarem, beleza, se não gostarem a gente tira.
ficou. Diz ele que estava bêbado. Eu não repararia, porque ele tem esse jeito todo meloso de falar, esse jeito esquisito. E tá aqui, Balls to the Wall, um baita de um hit. O que quer dizer o título Balls to the Wall? Vocês já devem ter ouvido bastante sobre isso, mas eu vou dizer aqui que a informação principal é que Balls to the Wall é uma expressão da aviação. Quando o piloto empurra o manche do avião no máximo para conseguir decolar com mais rapidez e fazendo uma curva acentuada, ele tem essa expressão, balls to the wall, ou seja, bolas contra a parede, porque o manche tem algumas esferas ali naquela alavanca dele, sei lá. Então ele vai, bolas contra a parede. Na época, gerou duas polêmicas. Gerou a primeira polêmica dizendo se era algo político em relação ao Muro de Berlim. Vamos lembrar, o disco foi lançado em 83, o Muro de Berlim estava lá ainda, né? Tinha toda aquela questão política que vinha desde a Segunda Guerra Mundial ali na Alemanha. Gerou essa polêmica. Stefan Kaufmann falou que não tinha nada a ver, não é sobre isso. Os caras já disseram, a letra de Balls to the Wall foi escrita pela empresária, né, que se chamava Gabi Hauck, depois casou com Wolf Hoffmann, Gabi Hoffmann, que na época não dizia que era ela, assinava com pseudônimo, a Diff, era Diff o nome dela, né? Que era um apelido de surda, né? Porque ensurdecedora, porque a música do Accept era ensurdecedora. Então, fica aí a informação do apelido da empresária que escrevia algumas letras, dentre elas Balls to the Wall. Não tinha a ver com o Muro de Berlim, segundo eles dizem. Tinha a ver com direitos humanos, a luta em favor de minorias. Beleza. Agora, a segunda polêmica dizia respeito às questões identitárias do pessoal que hoje a gente chama LGBT. Essa questão, porque junto com a capa, tá aqui o cara aí com a sua coxa máscula, segurando duas bolas de madeira, num cuecão de couro e tal, deu a entender, insinuou que os integrantes da banda, ou alguns deles, eram homoafetivos, né? Então, isso gerou alguma polêmica na época. Claro que na Europa, nem tanto. A Europa, desde a época da Revolução Francesa, já foi combatendo algumas questões morais. Depois, com o movimento de maio de 68 nas universidades francesas, que é um movimento que espraiou as ideias no mundo acadêmico e entre a juventude de toda a Europa, todo o mundo em geral, chegou até no Brasil. Maio de 68, os europeus já estavam menos sensíveis a essas questões identitárias. Mas quando os caras foram para os Estados Unidos, e era lá que o Accept queria vender muito, fazer muito sucesso, aquela galera ali dos estados do centro-oeste americano, que alguns até apelidam, né, Cinturão da Bíblia, são vários estados que têm esse viés mais conservador, mais atentos à moral e aos bons costumes. Esse pessoal pegou no pé do Accept, gerou uma polêmica. Os caras dão entrevistas se mostrando um tanto quanto irritados com isso, mas eu não acredito na irritação dos caras do Accept. Acho que eles fizeram de propósito mesmo, quiseram causar uma polêmica para gerar uma repercussão, um marketing gratuito para o pessoal ficar trocando ideia. As bandas de heavy metal, elas provocam muitas reações. Então o Iron Maiden põe lá o Ed com o Capiroto, o Metallica fez a Jump in the Fire com o Capiroto também. Os caras ficam provocando um pouco a galera mais conservadora, os religiosos, para dar essa reação, para sair na imprensa, para todos comentarem e gerar um interesse, principalmente na juventude, que tem interesse por uma certa rebeldia, por essa vibe de rebeldia. Então eu acho que os caras do Accept fizeram de caso pensado sim. O Udo disse que a capa foi escolhida pela agência de empresariamento, que era a Gabi Hauck. Então tudo foi meio que plantado para ter essa estética e essa polêmica sim, tenho certeza disso. E eles conseguiram, porque gerou na época muita polêmica, principalmente nos Estados Unidos. Mais ainda, eles tinham essa polêmica na letra da London Leather Boys, que eles dizem que era algo para exaltar, para celebrar motociclistas. Stefan Kaufmann fala punks, o Udo diz motociclistas. Ali de Londres, eles passaram por lá, disseram que conheceram aquela galera, que foram numa loja de roupas de couro que se chamava London Leather Boys e quiseram homenagear isso. Mas houve também essa polêmica se era uma exaltação de um circuito ali de bares, de casas de shows, de lugares onde as pessoas que têm essa característica de homoafetividade se reuniam.
A outra letra que traz essa polêmica é a Love Child também, né? O pessoal alegou que a letra parece um galanteio ali, um chaveco de pessoas do mesmo sexo. Os caras do Accept disseram que não, que diz respeito a minorias, mais uma vez, pessoas desamparadas, que pode ser até um filho que não conheceu o pai e tal. Ou seja, eles lançaram a questão e depois ficaram meio que desconversando. Mas era isso, lá nos anos 80, talvez era relevante ainda, esse tipo de polêmica, tá aí o Accept lançando. O fato é que as 3 primeiras músicas aqui, elas têm um jeito muito de Judas Priest. A primeira não, a Balls to the Wall é mais na pegada do AC/DC, mas a London Leather Boys parece uma música tirada do British Steel. Se estivesse lá no British Steel, você não ia estranhar, principalmente o riff de guitarra. A Fight It Back também tem aquele jeitão da Rapid Fire do Judas Priest, e aqui repete aquele padrão. Eu curto demais, não é nenhum demérito. A 4, a Head Over Heels, é uma das músicas que eu mais curto. O Udo também diz que é uma das que ele mais gosta. Tem uma melodia muito boa na voz. Já tá levando o som do Accept para aquele lance arena, sabe? Rock de arena. Aqui mais metal de arena, porque era pesado. Mas é uma melodia. Você imagina os caras lá nos anos 80 participando dos grandes festivais de verão, cantando tudo isso em estádio lotado. Tem aquele jeitão. Para situar como referência Scorpions. Parece muito o que o Scorpions já estava fazendo, de uma maneira mais leve, né, mais próxima de um hard rock, o Accept num lance mais heavy metal. Mas a referência melhor aqui é Scorpions. O mesmo eu posso falar da faixa seguinte, Losing More Than You Ever Had. Essa aqui é a faixa 5, né? Losing More Than You Ever Had. Quando ela começa, você imagina que o Klaus Meine do Scorpions vai entrar para cantar. Você fica só esperando a voz do cara. É muito Scorpions. Também não é demérito. Eu curto aquele Scorpions da fase hard dos anos 80. Tava naquela fase, né? Do Love Drive de 79 para frente. Tava aquele jeitão de Scorpions do Love Drive. Depois vem a Love Child, já comentei. Turn Me On também é muito melódica, uma melodia também que tem aquele gancho para cantar em arenas, em estádio. Parece nessa pegada também do Scorpions. Os caras já estavam ligados no que o Scorpions fazia. O Scorpions já tinha lançado o Love Drive, como eu falei, em 79. Depois foram gravando vários. Teve o Animal Magnetism na sequência, o Blackout. E os caras do Accept estavam ligados nisso. Isso vai se acentuar ainda mais no próximo álbum, no Metal Heart. Mas aqui ainda estava mais metal. Tem a faixa Losers and Winners, o do Dirk Schneider diz que não gosta muito. É a única que faz alguma referência com o álbum anterior, com o Restless and Wild. Tem aquele jeito, é rápida, paletadas abafadas, é a única. Os caras já mudaram muito o jeitão deles. A Guardian of the Night segue o jeitão Judas Priest mais comercial, né, da Living for the Night, ou Scorpions do Love Drive para frente, mais uma vez. E termina com uma balada, Winter Dreams, balada daquele jeitão Accept, com uma certa melancolia, um pouco mais sombria. Eu vejo muita influência aqui de Uriah Heep. Os caras eram muito apaixonados por hard rock britânico, pelo metal britânico. Então Judas Priest, Deep Purple, e eu tenho certeza Uriah Heep, Rainbow também, tem aquele jeitão do Rainbow. Como influência, claro, como uma inspiração, não é uma cópia. Na minha versão aqui, eu tenho 2 bônus, Head Over Heels Live e Love Child Live. É uma versão gringa. Eu mostro aqui para vocês rapidamente o encarte. É o meu preferido, como eu falei para vocês. Restless and Wild fica em segundo para mim. Terceiro, eu gosto do Breaker. O quarto, eu coloco o Metal Heart. E é isso aí. São os meus preferidos. E eu fico aqui com mais um vídeo da série Discografia comentada do Accept. Vamos trocar ideia agora sobre Metal Heart, mas isso eu faço no próximo vídeo. Você vai acompanhar o canal Metal Musicast, deixar sua inscrição, comentar e fortalecer cada vez mais o Metal Musicast aqui na plataforma. Valeu? Vamos fazer esse vídeo aqui para vocês. Valeu, forte abraço, tamo junto.